Olá, meu povo, estamos de volta agora iniciando um novo módulo do nosso curso completo de raciocínio lógico, né? Nós já terminamos aí na aula passada, né, até a aula 90, nós terminamos a parte de lógica de primeira ordem, ainda vindo essa parte de conceitos iniciais de lógica, né? Temos aquele módulo 2 lá das proposições, da tabela verdade, aquele negócio todo lá, né? Vimos essa parte das proposições categóricas aí do todo, do algum e nenhum, fizemos diversas questões, acho que não restou nenhuma dúvida. E agora a gente inicia, né, uma nova caminhada desse novo módulo, módulo 3, agora sim, realmente o módulo 3, certo? Onde nós vamos agregar. Começa agora o módulo 3 e se estende no módulo 4 e no módulo 5, falando de três assuntos que particularmente eu gosto de trabalhar em conjunto, que é a parte de lógica de argumentação, a parte de diagramas lógicos e a parte de estruturas lógicas. Vou explicar para vocês. Então me deixa pequenininho, Hernani, seja bem-vindo, meu amigo, mais um dia para a gente aqui. Vamos aos nossos trabalhos, me deixa pequenininho nessa tela aí, Hernani, olha só. Esse módulo 3 vai tratar especificamente da parte de diagramas lógicos. Porém, vocês estão até vendo aí, deve ter passado aí no rodapézinho, que é uma aula introdutória, uma aula para a gente entender um pouco essa parte teórica que cerca esses três assuntos. Olha a ideia. Em determinados momentos, isso a gente vai acompanhar durante os próximos módulos, o módulo 3, o módulo 4, o módulo 5, esses três assuntos, eles se interagem, né? Eles se mesclam de uma determinada maneira, tá certo? Normalmente eu tenho a parte de diagramas lógicos, estruturas lógicas, e tenho meio que no meio, pegando um pedaço de cada, a parte de lógica de argumentação. Então, particularmente, normalmente os livros não trazem dessa maneira, né? Uma visão tão próxima. Eles trazem 3 capítulos separadamente. Particularmente, eu prefiro até que vocês entendam a continuidade da matéria, falar num primeiro momento nesses 3 assuntos em conjunto, tá certo? E vocês vão entender o porquê, espero que vocês me compreendam nesse sentido, tá certo? Então, olha só, eu já coloquei aqui no começo, essa primeira aula é uma aula introdutória, acho que nessa primeira aula a gente consegue matar direitinho essa parte para vocês começarem a entender como a gente vai trabalhar nesses próximos 3 módulos. Olha só, começa com a parte de argumento. Tá? Nesses 3 assuntos nós vamos ter questões diferentes, certo? Dos mais variados assuntos, diagramas lógicos, estrutura lógica e lógica de argumentação, mas em alguns momentos ele vai citar muito essa palavra, o argumento, certo? Que se a gente puxar um pouquinho, vai nos ligar à lógica de argumentação, beleza. Porém, nem só de argumento vive a lógica de argumentação, ou nem só de lógica de argumentação vive o argumento. Nós vamos ver também que em determinados assuntos ligados a diagramas lógicos e ligados a estruturas lógicas, aparece o termo argumento, tá? Olha a ideia, o argumento nada mais é do que o seguinte, é um conjunto, é um grupo, é a união, certo? De proposições, de afirmações, de premissas. Tá? De premissas. Qual é a ideia das premissas? São proposições, são informações, né? São afirmações. Essas proposições que podem aparecer, elas podem ser tanto simples como compostas, proposições categóricas, todo, algum e nenhum, condicional, conjunção, proposição simples. A ideia é que as premissas é que pode ser qualquer informação, né, qualquer tipo de proposição, qualquer sentença declarativa em que essas proposições nós vamos assumir valor lógico verdadeiro, tá? Então, olha só, falando no argumento, nós vamos falar de premissas. Premissas pressupõe-se, assume para a resolução do argumento que elas sejam verdadeiras, tá certo? Cuidado. Por que eu digo cuidado? As bancas vão trabalhar de uma maneira geral
colocando situações em que, ao seu ver, digamos, no mundo real, essas informações não são verdadeiras. Por exemplo, uma das questões basilares na época e dos inícios dos anos 90 do CESP, que lá dizia o seguinte: todo cachorro é verde. Pirou, agora pronto, pirou, não nada de pirou. Entende-se isso, e a questão já vem falando o seguinte: considere-se o argumento, todo cachorro é verde, tudo que é verde é vegetal. Na composição do argumento, nós vamos entender isso agora, essas duas informações são entendidas como premissas. E, por sendo premissas, nós vamos assumir essas duas proposições, essas duas premissas como verdadeiras. Mas PH, como é que pode todo cachorro é verde? Como é que tudo que é verde pode ser vegetal? Vamos chegar um pouquinho mais para lá, tá? Segura essa tua dúvida que daqui a pouco eu vou te explicar, tá? Então, o argumento é formado de premissas e é formado pela conclusão. Pela conclusão, tá certo? Pela conclusão. Qual é a ideia do argumento? O argumento, ele vai poder ser de duas maneiras. E aí é que eu vou chegar na explicação da tua pergunta. Válido, onde a conclusão é uma conclusão obrigatória, é consequência obrigatória necessária das premissas, ou eu vou ter um argumento inválido. Note que eu não falo de argumento verdadeiro ou falso, não é a ideia do argumento. O argumento trabalha com a validade dele e não da veracidade do argumento. Quando é que eu vou ter um argumento inválido? Quando a verdade das premissas não é suficiente para garantir a verdade da conclusão. Ou seja, que tendo essas informações verdadeiras, a minha conclusão não será necessariamente verdadeira. Me deixa grande na tela, por favor, Hernani. Olha só. Normalmente, e a gente vai falar daqui a pouco também mais sobre isso, eu tenho no conceito inicial do argumento 3 informações, onde as duas primeiras, as duas iniciais, são sempre as premissas. E a minha terceira é a minha conclusão. Tá? Qual é a ideia do argumento e da sua validade ou invalidade? A partir do momento que a questão me dá duas informações, premissas, e uma terceira conclusão, ela está me perguntando o seguinte: olha só, se eu te desse essas duas informações e se essas duas informações fossem verdadeiras, será que essa terceira conclusão seria verdadeira? Vamos de novo? Ó. Digamos que eu te dei essas duas informações. Todo cachorro é verde, tudo que é verde é vegetal. Digamos que essas duas informações fossem verdadeiras. Assuma que essas informações são verdadeiras. Premissas. Será que essa terceira, todo cachorro é vegetal, seria verdadeira? Nem busca a resposta dessa questão. Não é o caso. É para a gente tentar entender como trabalhar com o argumento, com a sua validade ou invalidade. Certo? Então, ele me deu duas informações em que eu assumo, em que eu pressuponho que ela seja verdadeira. Sendo essa informação verdadeira, essas duas informações, essas duas premissas, será que uma terceira informação que ele me dá vai ser verdadeira? Esse é o estudo do argumento. É saber se o argumento é válido, ou seja, se a conclusão é uma consequência dessas premissas, ou o argumento é inválido. Não, eu não consigo concluir com certeza se, com base nessas informações verdadeiras, se a conclusão realmente também vai ser verdadeira. Isso é o que nós vamos trabalhar no argumento, de uma maneira geral. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Pode me deixar pequenininho, meu amigo Hernani. Pronto. A ideia do argumento inicial, que a gente vai trabalhar com esses 3 assuntos, é essa. Premissas. Assumimos um valor lógico verdadeiro. Conclusão é o que eu quero encontrar. O argumento ele será válido quando a conclusão for uma consequência das minhas premissas. Quando houver algum caso em que isso não seja possível, ou seja, eu não consiga concluir
aquilo que a questão me deu com base nas premissas verdadeiras, eu não posso garantir que esse é um argumento válido, então é um argumento inválido. Beleza, já chegou uma mensagenzinha que é uma beleza aqui. Pronto, deixa eu botar aqui no silencioso, desculpem. Beleza, olha só, vamos seguir. Outro nome que pode aparecer para vocês, que pode aparecer na prova de vocês, é a parte de silogismo. E aí eu trouxe, né? Sempre gosto, vocês já notaram isso, que eu sempre gosto de trazer informações das próprias bancas. Então eu tenho aí, ó, uma informação da FCC, da Sesgran-Rio e da FGV que falam mais ou menos a mesma coisa, tá certo? O que está em cima da FCC vai estar um pouco mais detalhado na parte da Sesgran-Rio e da FGV. Vamos ler. O silogismo, deixa eu mudar uma corzinha aqui assim. Relembrar aqui meu amigo TP, pronto. Deixa eu botar esse negocinho aqui assim. Pronto. Olha só, o silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo. Nós vamos deduzir algo. Na sua forma padronizada, é padrão. Pode acontecer de outras maneiras? Pode. Podemos trabalhar com mais premissas? Podemos. Isso vai chegar a ser um silogismo? Não. Normalmente o silogismo é nessa forma padronizada. Mas no final, nós vamos chegar a um raciocínio também que vai ser bem legal. Mas fica aí guardando. Na sua forma padronizada é constituído de 3 proposições. Olha a ideia. As 2 primeiras, denominadas premissas. E a terceira, conclusão, do jeito que a gente colocou. As premissas são juízos que precedem a conclusão, ou seja, vem antes. Ele vai me dar algo primeiro, ele vai dizer, olha, assuma isso aí como verdadeiro. E depois vem a conclusão. Em um silogismo, a conclusão é consequência necessária das premissas. Olha a ideia final que nós temos aqui. Falar em silogismo é falar em argumento válido. O final está bem claro aí para a gente. Em um silogismo, a conclusão é consequência necessária das premissas. Em um silogismo, ele vai me dar as premissas antes e vai me dar a conclusão. Se a conclusão for uma consequência necessária das premissas, eu tenho um argumento válido, eu tenho um silogismo. Caso isso não aconteça, nós chamamos de argumento inválido ou as bancas não utilizam tanto esse termo, uma falácia, um sofisma. Tá certo? O que importa é a gente conhecer realmente o silogismo. Falou em silogismo, falou em argumento válido. Beleza? Pronto. O que está escrito aqui na parte da FCC tá juntando, tá bem de forma mais resumida a situação também do argumento do silogismo. Será? Certo? Beleza? Olha só. Agora, vocês podem estar pensando, vamos pegar, eu estou entendendo a tua introdução, entendi essa parte do argumento, mas eu ainda não entendi por que botar todo mundo num balaio mesmo de gato. Você falou de argumento, então deve estar ligado à lógica de argumentação. Bom, vamos pensar agora como é que pode ser cobrado isso, né? Lógico, em base de premissas para chegar à minha conclusão. A parte inicial é isso. Argumento vai ser baseado nas minhas premissas verdadeiras para chegar à minha conclusão. Se eu tiver uma conclusão, consequência necessária das premissas, argumento válido. Se eu não tiver, o argumento é inválido. Porém, nós podemos atacar de um modo mais básico de 2 maneiras. O item 1, pode me tirar da tela, Nani. O item 1, se o argumento apresentar proposições categóricas, o nosso todo, algum e nenhum, nós vamos resolver as questões utilizando os conceitos de diagramas lógicos. Olha aí o que é que apareceu aqui pra gente. Diagramas lógicos. Se o argumento apresentar os conectivos,
as proposições simples ou compostas, podemos seguir por dois caminhos. Utilizar os conceitos estudados nas estruturas lógicas ou pela nossa amiga fiel, ó, do peito, in the name of love, tabela verdade. Que beleza. Tá certo? Guarda essa tela, meu povo, que daqui a pouco eu volto comentando um pouquinho mais dessa parte introdutória. Beijo no papai e na mamãe.